Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos no Reactor São Paulo. E na sessão de hoje teremos o André falando aqui pra gente sobre a verificação de boas práticas e monitoração para SQL Server e Azure SQL. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o Código de Conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Peço que respondam também nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rapidinho. E caso alguém não tenha feito check-in neste evento ainda, que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais umas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que no final o André vai tentar dar atenção a todas as perguntas de vocês. E eu vou compartilhar também mais alguns links no chat, de referências e materiais complementares a essa sessão no Microsoft Learn e também as páginas do Reactor São Paulo, no Meetup, YouTube, Facebook, no Twitter e o link para vocês se cadastrarem para receber a nossa newsletter mensal e conhecer mais sobre as outras sessões do Reactor São Paulo. Bom, então vamos lá trazer o André aqui para vocês. Obrigado, Larissa. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Agradeço por vocês terem tirado aí esse tempo para estar participando aqui conosco. Como a Larissa falou, hoje a gente vai estar batendo um papinho sobre boas práticas e monitoração, tanto para SQL Server como para Azure SQL. Eu espero que eu consiga passar o máximo do conhecimento que eu consegui aqui, mas eu também quero, na verdade, trocar experiências com vocês e eu pode ir deixando as perguntas no chat, comentários, o que eventualmente eu não conseguir responder, ou se não der tempo, podem me mandar no e-mail, eu vou estar deixando também meus contatos. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Rodrigues, trabalho na Microsoft aproximadamente 6 anos e atuo como Cloud Solution Architect, voltado para a parte de engenharia, suporte a cargas de trabalho, principalmente relacionados aí a databases, né? Então, meu foco é muito forte em SQL, Azure SQL, mas também navego em outras tecnologias de dados, como, por exemplo, MySQL, Synapse e assim por diante. Então, eu estou deixando aqui meus contatos, tá, pessoal? O LinkedIn, meu blog, onde eu posto aí artigos técnicos, meu e-mail também, para que vocês fiquem à vontade para me contactar por qualquer um desses canais, né? Fiquem à vontade. Como eu disse, o que não der para responder aqui, não der tempo, podem me mandar por aí que com certeza eu vou dar uma atenção para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho dos objetivos dessa apresentação de hoje. Então, nessa apresentação, nós vamos falar de boas práticas para SQL e Azure SQL focado em desempenho. Ou seja, não vou estar tocando aqui questões envolvendo segurança, tá? É importante? Claro que sim, mas não daria tempo, né? Talvez em uma próxima sessão aqui do Reactor a gente pode trazer o tema segurança. Mas no caso aqui vou estar focando em desempenho. Aproveito também para falar aqui que não vou estar discutindo implementação, né, no detalhe dos recursos e do que eu vou mostrar aqui, e também não vou estar discutindo precificação, né, desses recursos. Então, a gente vai estar falando principalmente sobre principais ferramentas de monitoração e como se fosse um checklist de boas práticas, tanto para SQL Server como para Azure SQL. Todas as demonstrações que eu vou trazer aqui foram feitas num ambiente controlado, laboratório, né? Se vocês quiserem testar, testem em ambientes de desenvolvimento, né? E qualquer dúvida durante os testes podem também ficar à vontade para estar me procurando.
Essa é a nossa agenda de hoje, tá? Então, eu resolvi começando a falar de Azure SQL, tá? Porque geralmente é onde o pessoal tem mais dúvida, né? Do que seriam as boas práticas de Azure SQL, como que eu monitoro um Azure SQL, um Managed Instance. Depois eu entro em SQL Server e Azure SQL VMs. E no final tem algumas referências que eu vou trazer para vocês que eu usei para montar esta apresentação. Então, pessoal, ficou um pouco extenso aqui. Eu vou tentar passar por todos os tópicos. Eu espero que dê tempo, né? A Larissa falou que se eu quiser esticar um pouquinho eu posso. Então, me desculpa, tá, pessoal, se passar um pouquinho do horário, mas eu espero que eu consiga passar todo o conteúdo que eu tenho aqui hoje. Então, boas práticas de Azure SQL, tá, pessoal? As boas práticas de um SQL gerenciado, né, de um PaaS no Azure, já começa do momento do deploy, né? Já começa ali do momento em que você tem que escolher que tipo de Azure SQL que você vai estar querendo usar ali no Azure, que vai atender a tua necessidade. Hoje, as principais opções, né? A gente tem o Azure SQL, dentro dele você pode ter um single, pode ter um Elastic Pool, pode ter um serverless. A gente tem o SQL Managed Instance e a gente tem o Hyperscale, né? Cada um ali com com as suas características, né? Mas, como eu disse, aqui já é um momento importantíssimo, né? Então, vou colocar o meu banco de dados na nuvem da Microsoft e tudo bem, vai dar tudo certo. Microsoft cuida de tudo. Não é bem assim, pessoal. Tem que tomar um certo cuidado, né? A escolha que você vai fazer já é muito importante, né? Então, se você tem você está criando algo novo, né? Uma aplicação nova, um banco de dados totalmente novo, que vai exigir uma carga de recursos razoável, você pode pensar em um Azure SQL Database, por exemplo, né? No modelo single. Se você tem uma aplicação multi-tenant, aquela aplicação que compartilha recursos, né? Que em determinado momento uma está em uso, em outro momento a outra está em uso. Você pode pensar no Elastic Pool. Agora, se você tem uma aplicação que o uso dela é como se fosse vamos fazer uma analogia, uma montanha-russa, né? Ela tem picos e depois ela simplesmente estagna, não tem nem acesso, zero conexões de usuários. Você pode pensar no modelo serverless, que tem o auto-pause, né? Ele pausa os recursos, né? Enquanto não está sendo utilizado. Agora, se teu cenário é um cenário de migração, né? Não que esses que eu falei não possam ser considerados em migração também, mas eles dariam mais trabalho, né? Agora, se a gente está falando de migração, você tem um SQL on-premise rodando, um monte de features ali habilitadas, jobs do agent, né? Que é um exemplo que eu gosto de dar bastante. Você quer ir para o Azure, você quer que a Microsoft cuide do hardware para você, porque o Azure SQL é isso, pessoal. Você está abstraindo do controle do sistema operacional. Você está se abstraindo disso. Você quer ficar só com a carinha ali do SQL, digamos assim, não quer saber do sistema operacional. Então, nesse caso do on-premise, quando você tem muitas coisas ligadas, né, jobs rodando, muitas amarrações, de repente o modelo Managed Instance é o mais indicado no teu cenário. E um último, aqui o Hyperscale. O que é um Hyperscale, pessoal? Sistemas extremamente críticos, tá? Cargas de trabalho, assim, massivas, né? Que não podem ter interrupções, estão sempre ali num consumo elevado de recursos. Então, nesse caso aqui, o Hyperscale talvez seja o mais indicado. Então vejam que são vários sabores, né? Então você tem que tomar esse cuidado já do deploy. No momento do deploy você já tem que tomar esse cuidado. Tem que ser feito um estudo, né, com a tua área de TI na tua empresa para ver qual desses modelos você vai seguir. Tem outros, tá, pessoal? Esses daqui, como eu disse, são os principais, né? A gente também tem outros aí. Outra
Seguindo, para Azure SQL Database, no caso, a gente tem a opção de compra, né, o Purchase Model, ou vCore ou DTU. Né? Recomendação, tá, pessoal? vCore. Por que o vCore? O vCore ele é muito mais flexível do que o DTU. Né? Você consegue fazer a escala independente dos recursos, tá? O que não acontece no DTU. O DTU é um modelo que você fica mais amarrado quando você sobe os números, né? A quantidade de DTUs, você está subindo todos os recursos de uma vez. Então, o DTU foi algo quando o Azure nasceu, né? O Azure SQL nasceu, você só tinha o DTU, mas depois a Microsoft veio com o vCore. Tanto é que essa é a opção aí default para o Managed Instance, tá? Então, recomendação aqui, vCore, pessoal, por conta dessas vantagens que eu falei. No momento também que você está fazendo o deploy de um Azure SQL Database, tem uma coisa bem importante que é a política de conexão, tá? Então, lá você vai ter a opção de proxy, você vai ter a opção de redirect, tá? Busquem utilizar o redirect, tá? Por quê? Esse modelo, ele não tem um gateway no meio do caminho ali. Nos slides eu estou deixando a documentação, que tem um desenho explicando o que é o redirect, o que é o proxy, mas em linhas gerais, o modelo redirect ele não tem um gateway no meio do caminho, ele é uma conexão direta entre a tua aplicação com o Azure SQL Database e André, desculpa te interromper. Não sei se é só para mim, mas você tá mudo. alô, pessoal, Agora me ouvindo agora? voltou. Voltou. Ah, legal. Eu não sei em que momento que parou aqui a explicação. Você lembra, Larissa? Para eu continuar aqui? Faz um minutinho, foi coisa rápida. Tá. Eu estava falando, eu acredito aí da política de conexão, certo? Isso. Obrigado, pessoal, para vocês que avisaram. Com relação à política de conexão, então, no momento do deploy você pode escolher entre redirect e proxy. Por que o recomendado é usar o redirect? Porque ele não tem um gateway no meio do caminho, tá? Nos slides tem o link depois para vocês acessarem e verem melhor o desenho do que eu estou dizendo. Mas ele, digamos que o acesso é direto, né, entre a aplicação e o banco. Você não tem esse pulo a mais na rede. Portanto, ele, como resultado, você tem uma latência menor e um melhor desempenho. O próximo item, tá, pessoal, é mais um lembrete, que você tem o Managed Instance rodando, tá? E você está vendo que o consumo dos recursos está bem elevado, né? Que você de repente vai ter que fazer um scale da quantidade de CPUs ou mesmo do storage. Legal, Managed Instance permite que você faça scale, mas a gente tem que lembrar que por trás dos panos a implementação dele é diferente de um SQL Database, tá? Então, qual que é o resultado disso? Fazer uma manobra de scale num Managed Instance, ou mesmo mudar o tier, né? Você está num General, quer ir para um Business Critical. Vai levar bastante tempo, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Por isso que eu disse que no momento do deploy, as suas escolhas já são importantíssimas, tá? Então, é só mesmo aqui um lembrete, né? Quando você tem o Managed Instance e quer fazer a mudança de tier, ou fazer mesmo o scale. Próximo item vale para todos os SQL. On-premises, Azure SQL, que é você ter os índices apropriados nas tuas tabelas para suportar devidamente as tuas consultas, tá? Então, garanta que você tem
os índices ali corretos, cobrindo as colunas que as consultas estão precisando, para que você tenha um melhor desempenho. Claro, se você tem a questão de índices que vão suportar as suas consultas, a gente tem que lembrar que índices com o tempo vão se fragmentar. Portanto, façam a manutenção desses índices, e não só dos índices, das estatísticas também, tá? Não se esqueçam disso, tá? Isso da mesma forma que você se preocupa com isso num SQL on-premise, você também tem que se preocupar com isso no Azure SQL, tá? Independente do modelo que você escolher. Considere usar particionamento. O Azure SQL suporta particionamento. O Azure SQL ele vai ter só o file group primary, mas existem estratégias de particionamento mesmo apenas com file group primary. E no Managed Instance você tem aí como utilizar outros file groups, tá? Então, o particionamento pode te dar um ganho absurdo de desempenho, e isso também, de novo, vale tanto para o SQL on-premises como para o Azure SQL. Outra tecnologia também que surgiu lá no SQL Server 2014, o in-memory. Tá? O in-memory tem estudos e estudos do quanto ele pode trazer de ganho para você, se habilitado, né? E devidamente testado, que é você ter ali os objetos em memória, tabelas, procedures. Qual que é no Azure, você consegue ter um in-memory no tier Business Critical. Tá? Se você subir um General, um tier General, vai ter o in-memory file group, porém você não vai conseguir fazer uso, tá? Somente no Business Critical que ele se torna válido para você conseguir utilizar. Tá? Outra configuração que você faz um SQL Server on-premise, mas você também consegue fazer no Azure SQL se você quiser, é o Max DOP, né? o Max Degree of Parallelism. Tá? O default para o Azure SQL é 8, tá? Mas podem existir cenários, né, que você precisa manipular esse número, e você consegue fazer essa manipulação. Né? No Managed Instance, você também pode fazer uso do Resource Governor, tá, para controlar o consumo de I/O, CPU e memória. Né? Então, da mesma forma que você tem o Resource Governor no SQL On-Premise, ele também pode ser um grande parceiro seu para te ajudar ali no controle dos recursos, né, quando você está no Azure SQL. Managed Instance, tá, pessoal? Azure SQL DB não suporta o Resource Governor. Aqui outro alerta, cuidado com as chat applications, né, que a gente fala, o chat I/O anti-patterns. O que é isso, pessoal? Aquelas aplicações que ficam toda hora batendo e voltando, trazendo informações do banco, tá? Queries singulares que ficam ali batendo e voltando, batendo e voltando, batendo. Isso, para fins de performance, péssimo, tá, pessoal? Trabalhar com Azure SQL, aqui a gente tem que ter um pensamento batch, tá? Pensamento de utilizar storage procedure, sempre que possível, tá? Evitar esse monte de round trips entre tua aplicação e o Azure SQL, tá, pessoal? No slide eu também estou deixando aí a documentação que explica bem no detalhe, inclusive com exemplos do que seria esse chat I/O anti-patterns. Como eu acabei de dizer, busque usar a storage procedure pelos motivos, pelos benefícios que a gente tem, mesma coisa no SQL on-premise, também no Azure SQL. Questão de cache, o SQL conseguir reutilizar um plano de execução de uma procedure que já foi previamente executada, né? Parametrizações e tudo mais. Então, busquem utilizar a storage procedure. E, por fim, tomem cuidado com os result sets que você está processando. Então, as queries que trazem result sets largos, né, grandes, podem ser um problema quando você está usando o Azure SQL, justamente pelo tráfego na rede. Né? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Se você tem result sets grandes, você tem que ter aí um certo cuidado para trabalhar com eles. Tá? Bom, deixa eu avançar aqui. Monitoração. Então, falamos das boas práticas, tá? Agora, falando um pouquinho do que a gente pode fazer para monitorar um Azure SQL, Então, a gente tem algumas formas, na verdade, a gente tem várias formas. Eu trouxe aqui digamos, as principais, tá? Mas existem
tem muito material sobre isso disponível, tá? YouTube, GitHub, documentação, mas eu busquei trazer aqui os principais para vocês. Primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é o uso de uma máquina Linux, tá? Então a gente faz ali um deploy de um Ubuntu no Azure, a gente configura o Telegraph, o InfluxDB, um Grafana e a gente tem dashboards para o Managed Instance, tá? Válido apenas para o Managed Instance. Esse é um guia, é um tutorial do Denzil Ribeiro, que ele deixou no GitHub e depois foi para a nossa documentação oficial, tá? Vou estar demonstrando isso para vocês. Próximo item, tá? Query Performance Insight. Então, o Query Performance Insight, ele é baseado no Query Store. Query Store, que está ali embaixo, inclusive também nos itens, é a famosa, como eu gosto de falar, é a famosa caixa preta de um avião. O Query Store vai registrar todas as informações que tiverem, que ele puder coletar a respeito das queries que você está executando. É claro que ele tem os níveis de coleta que você pode definir, mas quando você tem o Query Store habilitado e no Azure SQL Managed Instance e Azure SQL ele é default, você consegue fazer o uso do Query Performance Insight diretamente no portal. Vou mostrar isso para vocês também, tá? O Query Performance Insights vai mostrar queries mais demoradas, você vai ter o ID da query, você consegue depois ir lá no teu banco, cruzar com o Query Store, descobrir qual que é a query, regressão de planos e tudo mais. Próximo item, Dynamic Management Views. Famosíssimo no nosso mundo aí de SQL Server, tanto on-premise, também válido no Azure SQL, SQL Managed Instance Hyperscale. Com um lembrete, né? Quando você tem no Azure SQL Managed Instance e no Hyperscale, você tem DMVs específicas para te mostrar o consumo dos recursos, tá? Então, DB, Resource Stats, algo do tipo, mas tem na documentação tem toda a lista das DMVs específicas para Azure SQL. Fantástico, tá? Elas nasceram lá no SQL 2005 e mudaram toda a história do que é você ver o que está acontecendo no SQL Server. Né? Usem, tá, pessoal? DMV é uma ferramenta, assim, um verdadeiro canivete suíço. Outro item, as métricas do próprio portal do Azure e os alertas que você pode criar com base nessas métricas para estar notificando. Né? Então, por exemplo, eu tenho a métrica lá de consumo da CPU no portal, eu crio um alerta para me falar quando aquele SQL Managed Instance consumiu mais do que 60% da quantidade de CPUs, por exemplo, tá? E você recebe um e-mail, SMS, você consegue configurar esse tipo de coisa. Query Store, como eu já falei, né, a nossa caixa preta aí para as queries. Eventos estendidos, né? Então, o evento estendido, ele surgiu para estar substituindo o que a gente tinha, que é o SQL Server Profiler. O evento estendido, você consegue também monitorar bastante coisa do que está acontecendo por trás dos panos ali no SQL, tá? Então, é uma gama imensa de eventos estendidos que você pode configurar. E a vantagem dele é que ele foi construído de uma forma que ele não. É claro que tem que tomar um certo cuidado, mas se você comparar a construção dele com o Profiler, é simplesmente assim absurda a diferença com relação ao quanto ele vai onerar a tua instância se você quiser monitorar ela utilizando aí eventos estendidos. Está disponível também no Azure SQL, pessoal, dá para usar tranquilamente. E eu deixei por último essa ferramenta, que é o SQL Insights dentro do Azure Monitor. Então, o Azure Monitor é o macro, né? A gente tem ali o Azure Monitor como uma ferramenta poderosíssima na nossa plataforma para monitorar N coisas e desenvolveram o SQL Insights dentro do Azure Monitor. Por que eu deixei ele por último? Porque está em preview, tá, pessoal? O que está em preview, a Microsoft pode simplesmente mudar a qualquer momento, né? Os planos para essa ferramenta, mas eu achei legal trazer para vocês para estar mostrando aqui, tá? Então, eu vou agora passar para as demonstrações. Vou começar primeiro pelo Grafana, tá? Monitorando uma Managed Instance, tá? Deixa eu sair aqui. Trazer para cá.
Bom, pessoal, então aqui eu tenho o meu Managed Instance, tá? Aqui eu estou no Grafana. Notem que eu acessei o Grafana, ele vai ter o mesmo IP público, tá? Da minha máquina de monitoração, como eu disse para vocês, é uma máquina Linux, tá? Tá com o Ubuntu instalado, Ubuntu 20.4. Deixa eu entrar aqui no Telegraph. Aqui é a minha maquininha Linux, tá? Aqui o Telegraph ele está rodando, capturando as informações a cada 10 segundos, tá? Ele descarrega isso no InfluxDB, e o Grafana faz o consumo disso nesses dashboards aqui, tá? Então notem que ele já conseguiu pegar a quantidade de cores aqui, né, da minha Managed Instance, a memória, tá? O storage, né, e a quantidade de bancos de dados. E as informações demora um pouquinho, mas ele começa a refletir aqui graficamente as informações, tá? Eu vou disparar agora uma carga de trabalho contra essa Managed Instance. Só um minutinho. Então a gente tem aqui 3 gráficos, tá, pessoal? A gente tem um gráfico para desempenho, um gráfico para monitorar alta disponibilidade e outro gráfico para monitorar o storage, tá? Notem que é bem legal, tá? A disposição aqui das informações. Dá para você ir clicando e detalhando, tá? Deixa eu voltar aqui no de performance. Olha só, eu soltei aqui meu robozinho e a gente já consegue ver a quantidade de batch request subindo, tá? O total de CPU também já subiu aqui para mais ou menos aqui 25%. Consigo já ver alguns wait types. Aqui embaixo tem os clerks, tem informações aqui do buffer pool, né? Tá? Tem o PLE aqui, né? Expectativa de vida das páginas de memória no buffer pool. Então, pessoal, isso aqui é poderosíssimo, tá? Bem legal essa ferramenta. Como eu disse, está no repositório do Denzil Ribeiro no GitHub, mas também está na nossa documentação oficial, né? Lá ele passa todo o procedimento para você estar montando essa monitoração, tá? Então é uma forma de você ter aí gráficos, né, de desempenho da tua Managed Instance, tá? Legal, vamos para o próximo aqui. Query Performance Insights, pessoal. Então, como eu disse, o Query Performance Insights, ele está dentro, né, você acessa ele pelo próprio portal do Azure, dentro do teu SQL Database. Deixa eu entrar aqui no meu Resource Group. Eu vou achar aqui meu SQLDB e vou mostrar para vocês. Aqui. Nossa famosa Wide Word Importers. O Query Performance Insight, pessoal, está aqui embaixo, ó, aqui do lado esquerdo embaixo. Como eu disse, ele traz os dados aí com base no Query Store, tá? Eu vou também soltar meu robozinho aqui. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Então, como eu disse, ele te dá o ID da query, né? Então, o query de ID 14, você consegue clicar, ter mais algumas informações, né? Inclusive a query, né? Tem os dados aqui de desempenho dessa query. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente consegue ver as queries com maior tempo de execução, né? Então você consegue ver a informação aqui, pegar o ID dela, entrar lá no SQL Database depois e sair cruzando com o Query Store para ir descendo mais e mais o nível aí do teu troubleshooting, tá? Bem interessante também, tá? E super tranquilo de utilizar, né? Faz uso do Query Store que já é default no SQL Database. Super bacana também essa ferramenta, já mais focada aí na parte de queries. Beleza? Bom, parte de DMVs, pessoal, são muitas DMVs, né? Não tem como eu ficar aqui passando por todas elas. A gente tem DMV
monitorar requisições, monitorar memória, enfim. Mas aqui nesse link, vou até abrir para vocês. É o link que eu comentei que tem não só as DMVs que a gente já conhece, mas também tem queries já prontas, tá? Com essas DMVs, e ele também fala das DMVs específicas aí, ó, para o Azure SQL DB. Né? Então, a Resource Stats, Server Resource Stats, e por aí vai, tá? Então, pessoal, eu vou deixar esse link aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui. De novo, DMV mudou a história do que é monitorar um SQL Server, tá? Um SQL, beleza? Bom, métricas do portal e alertas. Esse daqui também, a gente pode ter isso facilmente aqui. Tá no lado esquerdo aqui do portal, a gente clica em métricas. A gente escolhe o que a gente quer ver. Eu quero ver aqui porcentagem de CPU, agregação na média. Aqui é o momento em que eu rodei, né, o meu robozinho. Então essas métricas estão aqui também já por padrão. Você fez o deploy, no teu portal já vai estar disponível essas métricas. Mas o que é legal, você criar, e aqui no cantinho, ó, criar alertas em cima dessa métrica. Então, como eu disse, você pode colocar um alerta aqui para falar, olha, a CPU passou de 30%, me avisa. Né? Vai lá e me avisa, me manda SMS, e-mail, ou avisa um grupo de pessoas também é possível, tá? Bem legal também. Query Store, deixa eu mostrar para vocês aqui via Management Studio. Mas, deixa eu conectar aqui na minha SQL Database. Opa. Beleza, pessoal. Então, Query Store. Essa é o nosso verdadeiro canivete suíço para o que diz respeito a troubleshooting de queries, tá? O William gostou aí da ferramenta, valeu, William. Então, pessoal, aqui no Query Store, eu estou aqui na Wide World Importers, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas queries que mais consumiram recursos aqui. Eu deixei meu robozinho fritando aqui. Então, olha que bacana, né? Eu já consigo ver, inclusive, aqui os planos de execução que foram gerados para essa query. Né? Então, é bem interessante, tá? Você tem uma verdadeira gama de informações, todas elas relacionadas à execução das tuas queries no teu ambiente, tá? Então, como eu disse, no Azure SQL, é default, vai estar habilitado, mas no SQL On-Premises, habilitem, tá, pessoal? Habilitem o Query Store, porque realmente vai mudar aí a vida de vocês quando vocês precisarem fazer aí um troubleshooting mais apurado em cima de uma query, tá? Uma determinada query. Beleza? E lembrando aí, né, que através do Query Store, você consegue aí, a partir do SQL 2017, ligar o Automatic Tuning, né? Que ele vai ficar de olho aqui nas queries que são marcadas como regressivas e aplicar fazer o chaveamento dos planos automaticamente, né? Então, assim, você já habilitando o Query Store, você ainda pode habilitar uma outra funcionalidade aí, que é o Automatic Tuning. Beleza? Próximo. Eventos estendidos, pessoal, mesma coisa das DMVs, tá? Também não vou entrar no detalhe de cada um deles, tá? São muitos, né? Como eu disse, a Microsoft tentou fazer o verdadeiro depara do que era o Profiler para os eventos estendidos, mas se eu fosse mostrar aqui também ia consumir muito tempo, mas eu deixei o link aqui para que vocês consigam depois navegar, entender o que é uma coleta com eventos estendidos e o poder dessa ferramenta que realmente também é fantástica. E por último, a ferramenta que eu disse para vocês que está em preview, então, de novo, pode mudar a qualquer momento, tá? Se vocês quiserem habilitar ela como teste, acho super válido, mas num ambiente produtivo eu tomaria um certo cuidado, justamente porque está em preview, tá? Então a gente não sabe o que pode acontecer aí com essa ferramenta. Mas
vou mostrar a carinha dela para vocês. Então, como que a gente acessa essa ferramenta? A gente vem aqui no Azure Monitor. Aqui no cantinho, a gente pode ver ela aqui como SQL Preview. Pessoal, se der pau de novo no áudio, por favor, me avisem, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui, como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes da implementação, mas basicamente a gente tem que ter uma máquina também Linux bem básica, tá? Um Standard B2 com Ubuntu. A gente vai apontar, a gente vai criar um perfil de monitoramento, apontar para essa máquina, configurar os data sources. Então aqui eu apontei minhas três cargas de trabalho de dados estão apontadas para lá. Eu tenho um SQL Database, eu tenho uma Managed Instance e eu tenho uma Azure SQL VM. As três estão sendo monitoradas aqui por esse meu perfil de monitoração, tá? Dentro aqui do SQL Insights. O que ele traz aqui de informação? Vamos entrar aqui para dar uma olhada, tá? Vamos entrar no Managed Instance. Não, vamos entrar no Azure SQL VM. A minha tela deu uma piscada aqui, pessoal. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, tá normal. Larissa, tá normal? Ah, tá. Para mim deu uma piscada aqui, beleza. Então, pessoal, aqui entrei lá no SQL Sites, né, escolhi o meu Azure SQL, dentro de meu SQL Server dentro de uma Azure VM, né? Ele já me lista aqui que eu tenho cinco bancos de dados. Obrigado, Lilian. Eu tenho aqui 5 bancos de dados, né? Deixa eu clicar para descer mais no detalhe do que eu consigo aqui dentro dessa ferramenta. Então, olha só, eu consigo ver aqui o total, né, de dados aqui em uso. Então, eu tenho aí 4.3 praticamente giga em uso, total de log em uso, tá? Aliás, o tamanho do log e o total do log em uso do lado, né? O espaço que eu tenho livre no meu TempDB, Aqui algumas métricas, tá? Então, CPU, network, buffer, transações. Aqui em cima eu tenho várias possibilidades aqui, né, de diferentes para estar dando uma olhadinha. Olha só, eu tenho a quantidade de conexões de usuário, eu tenho aqui meus batch requests, quantidade de compilações, se tem algum processo bloqueado, né? Então, é uma ferramenta também bem bacana, né? Te dá uma visualização bem legal, né? Gráfica e também aí com números, mas ainda em preview, tá? Então, como eu reforço, tá? O que é em preview não distribua na produção, né? Porque a Microsoft pode mudar isso aqui a qualquer momento e eventualmente aí pode até descontinuar, tá? Então, mas está válido, né? Ainda tá por aqui, então trouxe para vocês darem uma olhada também, tá? Então esse daqui é o SQL Insights dentro do Azure Monitor, tá? Deixa eu só abrir para vocês verem como que é a configuração aqui rapidinho, né? Só para vocês verem o template, olha só, isso aqui já é o interno, né, do meu template de monitoração, tá? Marcel, respondendo a tua pergunta, você consegue, através dos gráficos dele, abrir a métrica, né, abrir a consulta que ele está fazendo e puxar um alerta, tá? Beleza? Deixa eu entrar aqui na configuração. Olha, aqui, pessoal, é onde eu estou apontando meus data sources, tá? Então, aqui eu tenho o meu SQL dentro de uma máquina virtual no Azure, aqui eu tenho minha SQLDB e aqui eu tenho minha Managed Instance. Beleza? É isso aqui, pessoal. Bem poderosa a ferramenta, preview, mas vale a pena vocês testarem para estar se familiarizando com ela, tá? Marcel, eu não entendi muito bem tua pergunta sobre os ABICs, mas a gente pode bater um papinho depois em offline, beleza?
Legal, pessoal, acho que eu consegui passar por todas. Todas essas demos que eu mostrei, o seguro morreu de velho, então eu deixei todas elas gravadas aqui. Até comentei para a Larissa antes, né? Eu tenho a gravação de todas, tá? E vou disponibilizar para vocês aí, tá? Depois. Agora chegamos aí. Nossa, foi bastante tempo, mas espero que dê para falar tudo aqui. Chegamos aí no SQL Server On-Premise e também Azure SQL VMs, né? Afinal de contas, o SQL Server rodando dentro de uma máquina virtual no Azure, então as boas práticas praticamente são válidas aí para os dois, né? O que eu vou falar aqui. Começando, tá, pessoal? Garantam aí, então, na tua instância SQL, que vocês estão sempre rodando com o último cumulativo update disponibilizado pela Microsoft. Por quê? N correções, tá? De bugs, melhorias de funcionalidades, né? Correções de segurança, melhorias no otimizador de consultas, tá? Então, sempre que você tem um SQL Server on-premise, garanta que ele está com o último cumulativo update aplicado, tá? Vamos lembrar aí que a Microsoft mudou, né? Antigamente a gente tinha lá os Service Packs, mas a partir do SQL 2017 a gente tem aí, a gente mudou o modelo, né? Não tem mais Service Pack, a Microsoft lança aí vários agora cumulative updates, tá? Como que é no Azure SQL, no SQL Server rodando dentro de uma Azure VM? Lá, a Microsoft, né, quando você vai lá no portal, escolhe o template para fazer o deploy, a Microsoft tenta disponibilizar para você o cumulativo update mais recente, né? Mas verifiquem, tá, pessoal? Pode ser que a Microsoft soltou o cumulativo 17 ontem, né? Você fez o deploy hoje, e aí ela ainda não está com o cumulativo 17. Você tem que ir lá fazer o download e aplicar, tá? Então, façam aí essa verificação. Sempre bom verificar. Configurem corretamente a quantidade de processadores, né, que podem trabalhar em paralelo aí nos teus planos de execução das consultas, né, o famoso MaxDOP, que eu já falei lá, que também dá para configurar no Azure SQL e no Managed Instance. Isso daqui vai levar em consideração aí a quantidade de processadores disponíveis para a instância, a tua arquitetura NUMA e também os requisitos da tua aplicação. Mais em linhas gerais, vamos lembrar aí, se você tem uma arquitetura NUMA com 4 processadores em cada nó do NUMA, MaxDOP igual a 4, tá? Por quê? Se você configura um MaxDOP acima disso, pode acontecer o que a gente chama de acesso à memória estrangeira entre os nós do NUMA, tá? E isso para fins de desempenho é ruim, né? Vai afetar aí tua performance no SQL Server. Na documentação nossa sobre o MaxDOP, isso está muito bem explicado, tá, pessoal? Depois tem o link aqui no slide para vocês darem uma olhadinha lá. Configurem o Min Server Memory e o Max Server Memory da instância. Sempre, pessoal, sempre. O pessoal fala muito do Max Server Memory, mas não falam do Min Server Memory. Mas é importantíssimo você ter os dois devidamente configurados, tá? O Max Server Memory, obviamente, para o SQL Server, o SQL Server é um verdadeiro Pac-Man, né? Ele vai comendo a memória que você entregar para ele ali, né? No português, claro. Então, configurem, tá? Wanderson, estou vendo tua pergunta, vou responder rapidinho, tá? Aplica primeiro sempre num ambiente de teste, tá, Wanderson? Faz os devidos testes do cumulativo update e depois sobe para produção, tá? Super válido o teu comentário, obrigado aí, tá? Pessoal, então como eu estava dizendo, configurem o Max Server Memory da instância, tá? Não tem um número específico, mas 70%, 80% aí para o SQL Server é uma boa, tá? Para começar. E também configurem o Min Server Memory, né, pessoal? Vamos imaginar uma situação aí de trimming. É claro que isso, né, com a evolução dos sistemas operacionais, das versões do Windows, isso é mais difícil de acontecer, mas o Min Server Memory é mais um mecanismo de impedir que o SQL fique totalmente sem memória, tá? Então, configurem o Min Server Memory, né? Essa configuração Min Server Memory em conjunto com outra que eu vou falar ali na frente vai ajudar o SQL Server a sair, vai te proteger do SQL Server, do processo do SQL Server sofrer aí uma paginação, né?
Não configure o min server memory igual ao max server memory. Pessoal, isso aqui acaba com a alocação dinâmica de memória. Não façam isso em hipótese alguma, tá? Né? Você tem que deixar ali, né, o espaço, né, para que o SQL consiga fazer o crescimento da memória e para que o Windows consiga, de repente, reclamar, né, pegar essa memória de volta se for necessário. Tá? Então, não façam esse tipo de configuração min server memory igual ao max server memory para não detonar essa alocação dinâmica. Tem um parâmetro, tá, que fica nas configurações aí avançadas do SQL, que é o Optimize for Ad Hoc Workloads. Pessoal, esse parâmetro ele foca cargas de trabalho onde o domínio é queries ad hoc, ou seja, você não usa procedure, tá? É só query ad hoc, né? Queries ad hoc ali, aquele monte né? O SQL Server vai gerar um plano de execução para aquela query e ele pode reutilizar? Pode, né? Tem cenários ali, né, que ele pode até reutilizar, mas geralmente não é o que acontece, né? Então, esse parâmetro ele vem para ajudar, né? Então, para você evitar de lotar teu cache com planos de execução de queries ad hoc, o que esse parâmetro faz, tá? Ele vai guardar, quando você executa uma query, em vez de ele guardar o plano de execução direto no cache, ele guarda um stub, que a gente fala, que é um rascunho, como se fosse um rascunho daquele plano de execução. Se a query, essa mesma query vir com a mesma assinatura, ele vai pegar esse stub, ele vai falar, opa, é a mesma query, mesma signature, vamos lá, pessoal, esse stub vira um plano fixo no cache, beleza? Então, essa opção vai te ajudar nisso, tá? Você pode evitar um cache bloating, né, que a gente fala, que é o cache ficar cheiaço ali de planos de query, planos de execução de query ad hoc. O Wanderson, pro Max Server Memory sim, tá? 80% mais ou menos, 70% ali. Para o Min Server Memory, não menos que 1 GB, 2 GB, tá? Habilitem, como eu disse, habilitem esse parâmetro aqui, ajuda o Min Server Memory, o Lock Pages in Memory, pessoal, tá? Então, é aquela proteção a mais para evitar que o processo do SQL Server seja paginado pelo Windows em situações de pressão de memória. Lá na época do Windows 2003, né, eu sei que ninguém aqui está usando 2003, pessoal, mas lá na época do Windows 2003, ele era um verdadeiro... ele era bruto, digamos assim. Quando ele precisava de memória, ele ia detonar com o TSQL Server e mesmo o Lock Pages in Memories ia sofrer nessa situação. Com o Windows Server 2008, tá? Com o Windows Server 2008, o Windows ficou mais amigável, tá? Então agora em uma situação de pressão de memória, o Windows vai olhar para os processos, vai ver os que estão consumindo mais memória e ele vai meio que perguntar se ele pode pegar um pouco da memória ou não, tá? Então, o Lock Page in Memory, digamos que se você não habilitar, pode ser que você não sofra, porque você está no Windows já 2008 para cima. Mas, de novo, o Windows ele é o chefe, digamos assim. Então, não custa habilitar, tá, pessoal? A opção está lá, na política, vai lá, liga ela para o processo do SQL Server, deixa habilitado, tá? Isso vale, inclusive, estou falando aqui, tá? SQL Server on-premise, e no momento do deploy de um SQL Server dentro de uma Azure VM, você tem como ticar lá a opçãozinha, ligar o Lock Pages in Memory, ou seja, válido, tá? Habilitem. O próximo parâmetro também para ajudar na inicialização dos arquivos de dados dos bancos, tá? Que é o Instant File Initialization, tá? Esse parâmetro aqui, o que acontece? Comportamento padrão. Então, você tem um arquivo de dados de um banco de dados de usuário, né? O arquivo tem 10 GB, você vai lá e fala, eu quero que cresça para 20 GB. Esses 10 GB que você está querendo a mais, como que funciona, né? Sendo linhas bem gerais, o Windows vai preencher esses 10 GB com um monte de zeros ali, tá. Isso demora sim, pode demorar, né? Quando você liga o Instant File Initialization para o processo SQL Server, você fala, eu quero 20 GB nesse arquivo de 10, ele vai te entregar esses 10 GB e não vai ter esse preenchimento com zeros, tá? Isso vale para arquivos de dados, mas não vale para transaction log. Porém,
Porém, fica aqui uma dica. Se você tem um SQL rodando, um SQL Server rodando numa Azure VM, e você cria um arquivo de log num Blob Storage, né, ele vai usar uma espécie de Instant Finalization para o Transaction Log também, tá, pessoal? Então, é porque o Blob Storage, a construção dele permite esse tipo de coisa, tá? Uma outra recomendação também que é bem famosa no nosso mundo é você fazer o uso de blocos no disco do tamanho de 64K, tá? Eu estou deixando aqui um link do Nocentino que ele explica assim, é show de bola a explicação que ele fala por que você precisa ter blocos formatados em 64K para discos aí que tem arquivos de dados e log do SQL Server, tá? Vamos lembrar aqui, o SQL Server trabalha com extents de 64K, né? Então, já por ali você já vai entendendo um dos motivos, né? Mas no link que eu deixei aqui no slide está muito bem explicado pelo Nocentino, com testes, scripts, é muito bacana, tá? Vale a pena dar uma lida. Próxima recomendação. Configure os arquivos de dados e log para crescerem de 1 em 1 GB, tá? Evita usar porcentagem. Por quê, pessoal? Você crescer 10% de 1 GB é uma coisa. Você crescer 10% de 150 GB é outra coisa. Imagina o problemão, né? Então a nossa recomendação é usar tamanhos fixos, tá? Para o crescimento. E de preferência que não passem de 1 GB, tá? Então, o arquivo bateu ali no tamanho, cresce 1 GB. Bateu no tamanho, cresce 1 GB e vai indo. Wanderson, nesse link aí do Nocentino você vai conseguir esclarecer o porquê do 64K, tá? É bem bacana o artigo dele. Próximo item. Habilite o Auto Create Statistics e o Auto Update Statistics nos bancos de dados de usuário. Pessoal, importantíssimo isso aqui. Inclusive está chegando agora aí no SQL Server 2022 o Auto Drop Statistics, tá? Tá lá na documentação já para vocês darem uma olhadinha depois. Pessoal, você ter estatísticas para ter um banco de dados funcionando com performance é fundamental, tá? Então, isso inclusive sai nos planos de execução, às vezes você pega lá, olha, tá faltando estatísticas aqui para determinado objeto e tal. Então, não custa, tá, pessoal, vocês habilitarem esses dois carinhas para ajudar vocês nisso, tá? Com base na carga de trabalho, as estatísticas vão sendo criadas pelo próprio SQL e também ele meio que vai disparando o auto-update com base no algoritmo dele, né? Vamos lembrar que esse algoritmo era no 2014 para trás e em 2016 para frente é outro, né? Ele aderiu ali o algoritmo do trace-flag 2371, né? 237, se eu não me engano é 2371. Eu estou dando uma acelerada aqui que eu estou vendo o tempo aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Pessoal, evitem que o transaction log do banco de dados tenha mais de 1000 arquivos VLF. VLF, né, Virtual Log Files, que faz parte da estrutura do transaction log, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Quando você tem que fazer uma operação em cima do transaction log, né? Vamos pegar aí um recovery de um banco de dados, né? Ele vai fazer ali, vai passar pelos VLFs, né? Então, a gente tenta trabalhar com esse número mágico aqui, digamos, tá? Para evitar ter mais de 1000 arquivos VLF, para que isso não se torne um gargalo para você em operações que envolvem a manipulação do transaction log, tá? Citei o exemplo do recovery aqui, né? Mas tem outros exemplos, tá? Replicação, enfim, tem outras situações também que a quantidade de VLFs pode atrapalhar bastante. Próximo item. Não tem arquivos de dados junto com arquivos de log no mesmo disco. Por quê? Porque o I/O de um é diferente do I/O de outro, né? Então, quando você separa esses caras, você está paralelizando o I/O e não está competindo ali entre os dois. Também, pelo mesmo motivo, não faça backup, né, para os discos que têm arquivos de dados, né? Vai competir I/O e também, pessoal, imagino que vocês não vão querer jogar o backup de vocês no mesmo disco que tem os arquivos de dados. Se você perdeu o disco que tem os arquivos de dados e o backup, acabou. Você vai restaurar da onde, né? Então, usem um disco apartado para backups, tá, pessoal? Agora a gente vai entrar no famoso TempDB. Separe dos arquivos de dados das bases de usuários os arquivos de dados do TempDB, né? Dediquem um disco só para os arquivos de dados do TempDB, porque o TempDB ele é único, você só tem um, né? E ele é extremamente utilizado, mesmo para processos internos do SQL. Então ele
A recomendação é que ele tenha um disco só dele para os arquivos de dados dele, tá? Qual que é a recomendação, o mínimo, né, para arquivos de dados do TempDB? 4 arquivos, tá? Se você começar a observar aquelas famosas contenções, né, pagelet, não sei o que lá, envolvendo os objetos do TempDB, vai lá, cresce mais 4 arquivos, sempre de 4 em 4 esse crescimento, é a recomendação, tá, pessoal? Faça com que esses arquivos do TempDB cresçam de forma uniforme, ou seja, você tem 4 arquivos. Se o arquivo 1 cresceu 10 MB, os outros 3 crescem 10 MB também. Por quê? Para você evitar que aconteça a fusilagem de um desses arquivos, tá? Isso também tá bem documentado, mas uma coisa bem legal que aconteceu, né? No SQL Server 2016, 2 trace flags do TempDB se tornaram padrão, e um deles foi o 1117, que controla esse crescimento. Então, a partir do SQL 2016, o próprio SQL Server vai fazer isso para você. Vai crescer um arquivo, os demais vêm junto. Crescer um arquivo do TempDB, os demais vêm junto. Tá? Então, isso vale mais para se você tiver... Claro que você ainda tem que verificar, né? Mas vale mais se você tiver antes do 2016. Tá? Use extents uniformes ao invés de misto. Vamos lembrar que a primeira alocação dos extents é sempre mistas, as próximas são uniformes. Né? Esse era o comportamento antes do SQL Server 2016. Né? Só que tinha um trace flag que você ia lá, ligava o 1118, você liga o 1118 e as alocações passam a ser uniformes nos extents. Esse trace flag também foi incorporado como padrão no 2016. Então, para o TempDB, a partir do 2016, do SQL Server 2016, as alocações nos extents já são uniformes desde o começo. Tá? Contenções... tá, pessoal. O próximo item é o seguinte, contenções que envolvem... tem tabelas de sistemas que são utilizadas, né, para fazer o gerenciamento dos metadados do TempDB. E podem acontecer contenções com essas tabelas, tá? Essas tabelinhas de sistema, às vezes você vai observar ali as contenções envolvendo esses objetos. No SQL Server 2019, tá? E melhorado no 2022, a gente tem o Memory Optimize TempDB Metadata, tá? Essa funcionalidade, ela joga esse gerenciamento, essas tabelas de sistema, metadados do TempDB em memória, tá? Para mitigar esse tipo de contenção. Então, muito bacana essa funcionalidade. Se você estiver observando esse tipo de contenção, no 2019-22 você já tem aí uma chance de se livrar desse problema. Beleza, pessoal? Isso aqui acho que a gente fecha TempDB. Pessoal, tem mais coisas, tá? Mas eu tentei trazer aqui os highlights, né? Os mais importantes. Próximo item, garanta que o plano de energia do sistema operacional está configurado como High Performance e não Balanced. Por que isso daqui, pessoal? Para evitar a situação de Core Parking. O que é o Core Parking? Se você está no Balanced, configuração de energia, painelzinho de controle, tá? Você tem isso aí no computador, tal, do sistema operacional da tua casa mesmo ou num servidor. Se você está em Balanced e o Windows julga que, naquele momento, os processadores 2, 5 e 7 não estão em uso, ele vai lá e desliga esses caras. Ele bota para dormir esses processadores, por exemplo, tá? Que é o famoso Core Parking. Só que como que é uma carga de trabalho no SQL Server, pessoal? Extremamente volátil, né? O SQL Server, na mesma hora que ele não tem nada, ele pode ter um turbilhão de coisas acontecendo e ele vai precisar das CPUs ali vivas para ele. Imagina você ter ali um aumento repentino de batch no teu SQL, batch request sobe, ele vai olhar lá os processadores, tem uns caras dormindo por ali, tá? Então, como que a gente evita isso? Usem a configuração em High Performance sempre, tá? Configuração de energia sempre em High Performance para ambientes com SQL Server. Próximo item, a gente já falou no Azure SQL, vale aqui para o SQL Server On-Premise e também para o SQL no Azure VMs. Índices, pessoal. Cuidem bem dos índices, tá? Tenham os índices apropriados e façam as devidas manutenções nos índices e também nas estatísticas. Particionamento também, a gente já falou, vale aqui também. Em memory também já falamos. Outro item muito importante, evitem monitorações para o Azure SQL, nem vale, mas para o SQL Server ainda você consegue fazer. Evitem monitorações usando o Profiler. O Profiler, inclusive, está marcado aí para ser descontinuado pela Microsoft, né? Mas
evitem, porque a construção do profiler, a forma que ele monitora teu ambiente pode ser extremamente prejudicial à tua carga de trabalho. Pode aí, eu já vi cenários em que instâncias caíram, tá? O serviço do SQL caiu porque ligaram um profiler lá, coletando tudo, e não é legal, pessoal. Não usem o profiler, tá? Se você quer monitorar, fazer uma monitoração no estilo do profiler, Extended Events. E mesmo com Extended Events, tome cuidado com os eventos que você vai escolher, tá? Pessoal, deu nosso tempo, mas eu vou continuar por aqui, tá? Larissa, se eu precisar interromper, me avisa, tá? Eu tenho mais alguns slides ainda. Beleza, pessoal do Profiler? Então evitem usar o Profiler. É bem isso, tá, Wanderson? É tipo parar nos sinais e desligar o carro. Pessoal, uma outra coisa bem bacana que surgiu aí no SQL Server 2019, teve várias melhorias agora para o 2022. O ADR, Accelerated Database Recovery, tá? Considerem habilitar o ADR. Por que considerem habilitar e não habilitem? Tá? Não é, vai lá e habilita. Não, porque o ADR ele tem ali ele tem os cenários em que ele é mais indicado para ser ligado ou não. Vai depender da tua carga de trabalho, na documentação que está no slide, o link que eu estou deixando para vocês, tá bem, tá explicando ali cenários em que o ADR não é recomendado, né? Mas o que é o ADR, pessoal? Aqui em linhas bem gerais, o recovery do SQL, o recovery que é feito para de usar o transaction log nos processos de undo e usa uma estrutura chamada PVS, tá? PVS é uma estrutura que fica dentro junto com os arquivos de dados do banco de dados dos usuários, mas você também pode configurar PVS para outro file group. Você vai fazer o recovery, cara, é instantânea a coisa, é instantâneo, assim, é absurdo. A Microsoft resolveu os problemas de recovery utilizando o ADR, né? Quem nunca aqui deu um restart lá, o SQL Server, sei lá, caiu a energia do servidor, quando voltou a base de dados ficou lá, em recovery. Anos fazendo leitura do transaction log e fazendo undo, né? Então, a Microsoft desenvolveu o ADR, tá? Para resolver esse problema. O ADR é default no Azure, no SQL. Azure SQL você não consegue nem desligar ele, tá? Mas no SQL Server On-Premise, Azure SQL VM, você ainda consegue controlar, ligar ou não ligar, né? Então, bem bacana, tá? Tem um paper do time de produto aí, dos criadores do ADR, né? Explicando no detalhe ali o que foi desenvolver isso daí. Cara, sensacional essa funcionalidade. Query Store, já falamos, né? Então no Azure SQL é default, mas no SQL Server On-Premise você vai lá e liga, e recomendação é ligar também aí no SQL dentro de uma VM. Considere ligar o Trace Flag 4199. O que é o Trace Flag 4199, pessoal? Então lembra que eu falei, né, dos Cumulative Updates? Toda vez que vem um Cumulative Update, tá? Toda vez não, mas vem um Cumulative Update. Pode ser que ali dentro daquele Cumulative Update a Microsoft traga otimizações para o Query Optimizer, né? Então, se você tem um SQL 2019, ele está rodando, a base de dados está rodando no Compatibility Level do 2019, né, 150. Todas as melhorias que foram feitas do otimizador de consultas até o RTM do 2019, elas vão estar ligadas, porque você está no Compatibility Level da versão. Agora, você foi lá e aplicou o Cumulative Update 1 do SQL Server 2019, que tinha coisas ali que melhoravam o Query Optimizer. Essas melhorias não vão estar ligadas, a menos que você tenha habilitado o Trace Flag 4199, tá? Então, muito importante vocês considerarem habilitar o Trace Flag 4199 para ligar essas melhorias que surgirem nos próximos Cumulative Updates para o Query Optimizer, tá? Do SQL Server. Beleza, pessoal? Meu Deus, tá complicado aqui, mas vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Aqui eu vou falar um pouquinho de boas práticas para fazer o deploy de um SQL Server dentro de uma Azure VM, tá? Então, primeiro, né, vale para o Azure SQL, vale aqui também para o Azure SQL rodando em VM. Escolha corretamente, tá, pessoal? O tamanho da tua VM ali que vai rodar o SQL Server. Vamos lembrar aí que quanto mais poder de fogo, mais caro, né, você vai pagar. Mas, então,
tem esse cuidado, né, na hora de escolher, né? Não, não precisa escolher uma super máquina para rodar uma carga de trabalho de repente pequena, né? Então tem esse cuidado para não doer no teu bolso. Configure o Accelerated Networking no momento do deploy, né? Então ali no momento do deploy da Azure VM você tem uma opçãozinha para ticar o Accelerated Networking. O que, que é isso, né? O tráfego de entrada e saída de dados da VM, quando você liga esse carinha, não vai mais usar um virtual switch no meio do caminho, tá? Então a latência na rede vai ser menor e também o processamento ali da CPU também, tá? Habilite a monitoração detalhada, então também no momento do deploy você consegue ligar a monitoração detalhada, isso permite que você use o Insights, que é um cara que fica dentro do portal também, você acessa ali pela lateral do portal, eu vou mostrar para vocês na demo, e vai te trazer métricas de desempenho da VM, tá? Bem legal também. Como eu já comentei, né, no momento do deploy, você tem dois checkbox ali para escolher habilitar o Lock Pages in Memory e o Instant File Initialization. Liguem os dois, sempre, tá, pessoal? Habilitem também a extensão SQL Server IaaS Agent Extension. Né? Essa extension ela vai trazer vários benefícios para um SQL Server rodando dentro de uma máquina virtual no Azure. Se você, ela acaba sendo habilitada por padrão, né? Se tiver ali o SIP, o SIP Service do SQL, ela vai ser ligada por padrão. Mas garanta que ela está ligada, né? Vai lá nos extensions da tua máquina, dá uma olhadinha, vê se ela está ligada. Por quê, tá, pessoal? Que você ligando ela, você vai ganhar depois em outra ferramenta de monitoração que eu vou estar mostrando para vocês. E assim, pessoal, de novo, eu já disse, né? Mas geralmente o cumulativo update que vem de uma máquina virtual do Azure rodando a SQL vai vir o último cumulativo update. Mas sempre bom vocês darem uma olhada, tá? Usem Managed Disk sempre que possível, tá? Na documentação vai explicar qual que são vários benefícios de um Managed Disk comparado com um Unmanaged Disk, tá? Mas, em linhas gerais, mais segurança, escalabilidade, integrado com Azure Backup e melhor alta disponibilidade, tá? Tenha atenção para configurar storage, tá? A gente tem um link, eu estou deixando no slide para vocês, tem um link só falando de boas práticas de storage para cargas de trabalho de SQL Server rodando numa máquina virtual no Azure, tá? Então, os itens, né? Vamos lá. Não crie base de dados de usuário com os arquivos do sistema operacional. Né? Isso daqui também vale para o SQL Server on-premise, inclusive. Coloque o TempDB no SSD local. Não coloque arquivos do TempDB junto com os arquivos de dados das demais bases, isso aqui é igual no on-premise. Separe seus arquivos de dados e log em discos diferentes. Use, aí, vamos lembrar que o storage do Azure, ele tem alguns tipos de caching, tá? Então, usem o read caching para discos contendo arquivos de dados, somente arquivos de dados, não para arquivos de log. Não use o caching para discos contendo log, como eu disse, e busque usar no mínimo Premium Managed Disks, tá, pessoal? Por N vantagens que também está aí na nossa documentação. Eu dei uma acelerada aqui, tá? Mas depois, qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail, podem entrar em contato comigo. Pessoal, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente a verificar as boas práticas de um SQL Server on-premises ou um SQL Server rodando dentro de uma máquina virtual do Azure. Então, uma delas é um script que foi desenvolvido aí pelo Tiger Team, depois ele foi colocado no GitHub para todo mundo poder contribuir no script, né? Você pode entrar lá, fazer um pull request, se for aceito, vai ser incorporado no teu script, um baita de um script poderosíssimo, vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho. E eu disse para vocês que ligando o IaaS Extension, a gente tinha uma vantagem. Se você liga o IaaS Extension, a gente ganha essa ferramenta aqui de monitoração de boas práticas para Azure SQL, para SQL Server dentro de Azure VM, que é o Best Practice Assessment, tá? Então, ligou o IaaS Extension, tem vários benefícios, inclusive você vai ganhar essa ferramenta de verificação de boas práticas para você, tá? Bom, eu vou partir para a demo aqui, direto desses dois carinhas, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês o BP Check Script rodando. Então, deixa eu mudar o monitor aqui. Tá. Beleza.
Pessoal, então esse script, como eu disse, está no GitHub, o link está nos slides, tá? Esse script ele vai criar uma... Antigamente ele era um script mesmo, solto, não estava dentro de procedure, mas depois o time encapsulou numa procedure que chama USP_BPCheck, tá? Ele tem alguns parâmetros, e aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu deixei já esses parâmetros, os parâmetros mais pesados eu já deixei em 0, tá? De uma forma que você consegue rodar em qualquer tipo de ambiente aí, para não gerar nenhum impacto para o desempenho, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. Lá na documentação do GitHub está muito bem explicado o que é cada um deles, né? Inclusive aqui embaixo, na verdade, também está explicado. Então esse aqui é o BPCheck, tá? Ele vai criar uma procedure na... já existe, eu já tinha criado, beleza. Ele cria uma procedurezinha aqui na MSDB, tá? E quando a gente executa ele, executar em modo texto, olha só que legal, pessoal. Olha a quantidade de informações que ele está me trazendo aqui da minha instância do SQL Server. E aí, a dica que eu dou para vocês, tá? Terminou de rodar. Como eu disse, eu deixei ele numa execução leve, né? A dica que eu dou para vocês é o seguinte, tá, pessoal? Vocês querem saber o que o BPCheck achou de errado? Procurem pela palavra deviation, tá? Sempre por ela. E aí, ó, podem ver aqui, ó. Aqui ele verificou meu max dop tá ok. Vamos pro próximo, vai indo. Ó, esse daqui que eu queria chegar só para vocês entenderem como é legal esse script. Olha só o que ele está me dizendo aqui, ó. E aí eu deixei de propósito, né? Eu não configurei o max server memory. E ele está me dizendo aqui, olha só, teu max server memory não está configurado, cara. Dá uma olhada nisso, né? E aí, beleza, configurou, vamos pro próximo. Ó, o min server memory estava configurado, né? Memória livre está ok, né? Aí ele tem também uns itens aqui relacionados à memória committed memory, né? Enfim, tem muita coisa legal nesse script, de boas práticas, tá? Você consegue rodar ele tanto, aqui eu já estou rodando num SQL Server dentro de uma máquina virtual no Azure, mas também vale aí, né, para o SQL Server on-premises, tá? Tem muita coisa, tá, pessoal? Inclusive aqui, ó, a parte dos trace flags, inclusive ele fala também, ele rodou aqui, viu que o trace flag 4199 não estava ligado, ele foi lá e falou, pessoal, liga o 4199, olha só, né? Aqui ele dá um alerta, olha que bacana, ele vê que o trace flag está ligado, o 1117, o 1118, ele fala que a partir do 2016 não é mais necessário e tal. É bem legal esse script, tá, pessoal? Vale a pena e vocês podem contribuir no GitHub com ele, né? Se vocês olharem alguma coisa aqui que está errada, você vai lá, faz uma contribuição, olha, essa parte do script está errada. Ou, se vocês sentirem falta de alguma informação aqui, vocês podem criar a query que vai coletar essa informação e incorporar nesse script. Esse script aqui, pessoal, assim, nasceu com o time de produto e foi sendo incorporado pelas grandes mentes de SQL Server aí ao redor do mundo, tá? E é um baita script aí. Minha recomendação, tá? Terminou de instalar um SQL, né? Seja on-premise, seja uma máquina virtual no Azure, vai lá e roda um BPCheck, tá? Vale para instalações novas e também para instalações que já existem, tá? Isso daqui é um verdadeiro canivete suíço para verificar boas práticas aí rapidamente, tá? Claro que ele não cobre tudo, né? Ele vai ficar muito focado aqui na instância, né? Tem toda a parte de fora ali, mas já é um bom começo, um belo de um começo, tá? Só tomem cuidado para não executar ele na produção com todos os parâmetros ligados, né? Como eu disse, tem parâmetros aqui que vão derrubar a performance do teu servidor, tá? Então, tomem cuidado para desligar esse tipo de parâmetro, beleza? Valeu, vamos lá. Próximo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o Best Practice Assessment, né? Para máquinas virtuais com SQL Server. Deixa eu entrar aqui na minha maquininha. Então, como eu disse, tá, pessoal? Para ter essa ferramenta, ele está aqui no cantinho, tá? Best Practice Assessment. Para ter essa ferramenta, eu tenho que ter a extensão IaaS Extension habilitada na minha máquina virtual. Vamos verificar lá como que eu vejo, rapidinho. Mostrar para vocês a extensão habilitada lá. Deixa eu entrar lá.
Vou entrar aqui nas minhas extensões. Olha só, aqui ó, essa extensão aqui, IaaS Extension, tem que estar ligada para que eu tenha a possibilidade de habilitar o Best Practice Assessment, tá? Deixa eu voltar lá. Opa, peraí. Ele vai carregar aqui, vamos lá. Eu já tinha executado um assessment, tá, pessoal? Ele leva um tempinho para executar, ele vai subir os resultados num workspace do Log Analytics, tá? Então, eu já tinha executado um pouquinho antes aqui da nossa apresentação, vamos dar uma olhadinha no que ele gerou para mim. Eu também gravei um vídeo, tá, pessoal, aqui que, como eu já disse, né, o seguro morreu de velho. Vai que, né, mas tá no slide lá um videozinho. Olha só que bacana, pessoal. Então, ele faz diversas verificações e ele me fala, olha só, das verificações que eu fiz, você passou em 211, 8 são informacionais, 7 são de impacto baixo, mas tem 6 aqui que são de impacto médio, tá? Dá uma olhada nisso, né? E aí ele divide por categorias, tá? Que tipo de apontamento que é esse? E aí elas estão bem aqui embaixo, e ele já começa pelas de médio impacto, tá? Que no caso aqui, a primeira delas, quando eu clico, né? Ele me fala, olha, esses bancos de dados aqui estão sem a. Não executaram o check DB nos últimos dias aí, nos últimos 7 dias. Ele tem a regrinha dele, né? A conta dele. Né? Olha só, tem password, tem senha fraca na tua instância. Né? Eu vou clicar aqui, ele vai carregar, ele vai me falar aí qual que é o usuário, né? Olha, esse usuário aqui está com senha fraca, né? Então, esse daqui é o verificador de boas práticas que está integrado ao portal do Azure. Olha que bacana, dificuldade zero de usar esse cara. Habilitou o IaaS Extension, ligou o Best Practice Assessment, manda rodar, salva no Log Analytics Workspace, tá aqui a informação, né? E ele é vivo, né? À medida que você vai corrigindo, vai lá, dá um executar, ele vai já atualiza aqui, já as métricas já vão ficando verdinho. Cara, fantástico. Se você tem um SQL Server rodando numa máquina virtual do Azure, usem esse cara para fazer o assessment de boas práticas, tá? Usem, né? Usem os dois, tá? Usem o BPCheck e usem também esse daqui, né? Tem muita coisa que está aqui que está lá no BPCheck e vice-versa, tá, pessoal? Então, usem os dois aí sempre nessas máquinas. Olha só, como eu disse, ó, os trace flags aqui, ó. O BPCheck mostrou e esse cara também mostrou, né? Então, assim, bem bacana isso aqui, tá, pessoal? Usem, né? Era isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu ver aqui. Nosso próximo tópico. O tempo está bem estourado, mas eu vou continuar aqui, pessoal. Vou dar uma acelerada. Monitoração. Como que a gente... Então, a gente falou de boas práticas, né? Mostrei até ferramentas que ajudam a verificar essas boas práticas aí num SQL Server on-premises e num SQL Server rodando dentro da máquina virtual do Azure. Como que a gente monitora, pessoal, o SQL Server e o SQL rodando dentro de uma máquina virtual do Azure? Bom, tem um cara muito famoso, né? Já existe aí desde o SQL 2000, mas no 2000 ele não tinha esse nome, né? No 2000 ele era o PSS Diag. No 2005 a Microsoft foi lá, ouviu o feedback da galera, porque o PSS Diag era usado pelo time, né? Quando você abriu um chamado com a Microsoft, eles configuravam esse PSS Diag. A Microsoft foi lá e criou, né? Com base no PSS Diag, eles criaram o SQL Diag. O SQL Diag, primeira vantagem, é grátis. Você instalou um SQL Server, vai estar lá. Esse utilitário está lá. Ele é free, você não vai pagar nada por ele. Configurou ele, você pode fazer coleta de event-ver, coleta de error-log, executar script que fica coletando DMV para você. Você pode coletar evento estendido. Você pode coletar informações do MS Info, por exemplo, da máquina. Você pode fazer N coisas com ele, tá? Você instrumenta ele, ele vai coletar para você. Poderosíssimo. Então, se você não tem nada para monitorar teu SQL Server, seja ele on-premise ou numa máquina virtual do Azure, cara, dá uma olhada nesse cara. Dá uma olhada no SQL Diag, tá? Muito bom. Fenomenal, assim, a quantidade de coisas que ele traz para você de informação, né? Tem um utilitário que chama Diag Manager que te ajuda a configurar ele uma primeira vez, tá? Para você não fazer a coisa muito na mão ali. O próximo é o Azure VM Insights, né? O VM Insights ele também
também você acessa ele pelo portal do Azure, vai te trazer algumas métricas da tua máquina virtual, da saúde da tua máquina virtual. E os outros três a gente já falou bastante aqui, né? DMVs, Query Store e eventos estendidos, tá? Não vou mostrar esses três, porque o Query Store já até mostrei, mas DMV Extended Events não daria tempo, ficaria muito extenso ficar falando de tudo aqui. Vou mostrar o SQL Diagnostics para vocês e vou mostrar o Insights depois, tá? Então vamos lá, primeiro para o SQL Diagnostics. Deixa eu carregar minha VM de novo na tela. Não quero mais saber de você, BP Check. Então, primeiro, subir aqui um prompt de comando como administrator. Vou localizar primeiro o utilitário aqui do SQL Diagnostics. Beleza, pessoal, cheguei nele aqui, ó. Então ele tá, né, instalaçãozinha padrão aqui, número do build do meu SQL, 150, SQL 2019, pastinha tools, pastinha bin, olha ele aqui, ó, o executável, SQLdiagnostics.exe, tá? Deixa eu limpar aqui. Como que eu rodo o SQL Diag, pessoal? Como que eu monto aqui minha linha de comando? Vamos lá. Começando aqui, SQLdiag.exe, chamei o executável. Primeiro, eu vou dar um nome para essa minha execução. Eu vou chamar aqui /e para dar um nome. Diag do Reactor, por exemplo. Próximo parâmetro, /i. Eu tenho que mostrar para ele aonde que está o XML, e o XML é o arquivo de configuração principal do SQL Diag, tá? Que tem ali, dentro desse XML, tem o que eu preciso, o que eu quero que o SQL Server colete para mim. Deixa eu informar aqui, então, qual que é meu XML, beleza? /p. Aqui eu vou apontar para ele, se eu quero que o Diag rode scripts, eu tenho que apontar para ele em que pasta que estão esses scripts. Eu tenho aqui, ó, 2 scripts que eu quero rodar, que são os famosos, né? Perfstat, Snapshot e o Perfstat. Então vou apontar agora o diretório dos scripts. Agora eu vou definir qual que é o meu diretório de saída, depois que eu coletei os dados. Então eu quero jogar aqui, gerar mais uma pastinha para mim, beleza? /o para diretório de saída. /n, de que forma que eu quero essa coleta, pessoal? Se eu quero que ela seja uma coleta aqui, toda vez que eu rodar o Diag, vai sobrescrever o que tinha ou vai gerar uma versão nova? Eu quero que gerar uma versão nova, então eu vou usar o número 2, tá? /n2 para gerar a versão nova e /c1 para fazer uma compressão aí NTFS, tá? Ele tem outros tipos de compressão também, mas eu vou usar aqui a compressão NTFS. Beleza, pessoal? Essa aqui é a linha de comando, montei. Ele vai dar um errinho porque a pastinha que eu informei não existe, ele criou a pasta para mim. Tá valendo a brincadeira, tá? Esse aqui é o SQL Server, desculpa, o SQL Diag rodando. Notem que aqui no prompt ele trouxe o nome, né, que eu configurei com /a, Diag do Reactor, né? Olha só, verdinho, tá rodando. Meu Diag tá rodando, vamos entrar aqui dentro. As informações aqui sendo coletadas, né? Tudo certinho, né? Então, esse daqui é o SQL Diag, tá, pessoal? Como eu disse, muito poderoso ele, porque dentro desse XML, olha só, você fala tudo o que você quer que ele colete, tá? Contador de desempenho, nesse caso aqui eu deixei desligado, mas se eu ligasse aqui, ele ia coletar os BLGs. Deixa eu ligar aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Vou dar um true aqui. Deixa eu cancelar essa execução, vou dar um Ctrl C. No momento em que eu faça o cancelamento dessa execução, é o momento em que ele vai rodar a compressão, tá? E executar os comandos finais aqui. Deixa ele terminar aqui. E agora eu vou rodar pegando o BLG. E notem que quando eu rodar de novo, como eu usei o parâmetro N2, ele vai gerar uma pasta nova, né? Ele não vai apagar essa pasta, ele vai gerar uma pasta nova. Olha só, aqui ele está falando para mim, ó, aguarde a compressão terminar, tá? Para que você possa seguir. Beleza. Esperar ele fazer a compressão. Olha o que eu falei aqui, ele pega informações do MS Info, pega o default trace, traz para cá. Beleza, terminou. Vamos rodar de novo aqui, ó. Olha só, o que ele fez com a pasta que já existia? Ele versionou ela, colocou um underline aqui, vários zeros na frente, e a minha pasta nova é essa aqui. Olha o BLG aqui, ó, que eu falei, tá?
Então fui lá no XML, liguei o coletor do Perfimon, tá aqui a informação. Notem o poder dessa ferramenta, tá? Então, o que eu quiser coletar do meu ambiente com SQL Server, eu vou jogando dentro daquele XML, o SQL Diag vai rodar para mim e vai me coletar a informação. Cuidado com isso, tá, pessoal? É uma coleta, ele vai onerar um pouquinho tua máquina, né? Principalmente ele, dependendo do que você estiver coletando ali, vai onerar e muito, né? Então, se você fizer uma coleta Perfimon, rodar os dois Perfstats scripts, cara, tranquilo, tá? Agora, começou a colocar evento estendido, começou a colocar coleta de batch que vai lá e coleta os error log. Imagina se tem um error log lá de, sei lá, 100 mega ou muito mais que isso. Chega lá no final, você quer que ele traga esse error log para dentro dessa cara. Calma. E detalhe, aqui eu estou rodando o Diag apontando para a unidade C, né, jogando os arquivos ali dentro. Mas o ideal é que você crie um disco novo e aponte o Diag para esse disco novo, tá? Não façam isso que eu estou fazendo aqui, como eu estou em laboratório, só para mostrar para vocês a ferramenta, mas o ideal é que o Diag ele jogue os arquivos da coleta em um disco dedicado dele, tá? Beleza? Bom, esse era o Diag, estou quase terminando. Agora eu vou mostrar para vocês o VM Insights. Então vou entrar na minha maquininha aqui. Como eu disse para vocês... Ai, peraí que eu entrei na... Não. Essa daqui não. MS Free, achei. Beleza, pessoal. Deixa eu carregar aqui. Então aqui eu estou na minha máquina virtual com SQL, né? Aqui no portal, do ladinho, eu tenho os insights, né? Vamos clicar aqui para ver o que ele traz. E vamos lembrar, os insights aqui, né, só vão estar funcionando porque lá no deploy da minha máquina virtual eu liguei a monitoração detalhada, tá? Então, se você não ligar isso lá no momento do deploy, você não tem o insights aqui. Olha só que bacana, tá? Então ele me traz aqui informações dos discos, né? Como que está o uso dos discos, né? Os I/Os, como que está a informação de CPU, memória, né? Tudo isso aqui, latência, né? Tráfego na rede, né? Tem aqui também, tá em preview ainda, né, pessoal? Mas aqui, na verdade, então, é o que eu disse, né? Preview já começa a mudar as coisas, mas tem aqui uma aba de Health, né? E tá num caminho aqui de depreciação, a Microsoft está fazendo umas mudanças, mas antes você conseguia gerar meio que um status de Health aqui da tua VM. Beleza, pessoal? Esse é o VM Insights. E, dito isso, eu quero só finalizar mostrando para vocês as referências, tá, que eu usei. Claro que eu usei um monte de links, estão todos lá nos slides, mas olha só, pessoal, esse livro aqui, tá, deixa eu colocar na câmera aqui. Esse livro aqui que foi lançado pelo Bob Ward, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, Azure SQL Revealed, né? Cara, se você está começando no mundo do Azure SQL, né? E tem também a parte aí de SQL Server rodando dentro de máquinas virtuais. Comprem esse livro, tá, pessoal? Dá para comprar aí na Amazon, compra aí para o Kindle ou compra a edição física, né? Eu sou da velha guarda, eu gosto de ter o livro físico. Mas cara, impressionante o que está escrito nesse livro aqui para te ajudar a entender o mundo do Azure, né? O Bob explica toda a história, né, do surgimento e aí ele entra no Azure em si, nos modelos de deploy que a gente está falando aqui. Tem algumas informações que estão desatualizadas porque o Azure está sempre mudando, né? Mas são informações assim, números, por exemplo, né? Antes suportava 4 tera, agora vai até 8 tera, por exemplo, tá? Mas assim, conceitualmente tudo válido ainda, tá, pessoal? Então assim, recomendo demais esse livro, tá? Para o estudo aí de vocês, se vocês quiserem trabalhar com carga de trabalho no Azure SQL, beleza? Fora isso, deixei aqui mais alguns links aí que eu usei, né? Tem um monte de outros links nos slides que a gente passou por eles. 8h30, acho que eu gastei 1h30 aí, chegamos aqui ao final.
vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá, pessoal? Teve algumas que o pessoal já foi falando, eu já fui respondendo, mas tem mais alguma coisa, pessoal, que vocês têm dúvida, alguma pergunta? Se vocês tiverem dúvida depois, tá? Fique à vontade para me procurar no LinkedIn, no meu blog ou no meu e-mail. Estou à disposição. Eu estou esperando perguntas agora. E valeu, Zava. Obrigado. Chegamos ao fim aí, gastei meia hora a mais. Ainda falei para Larissa, né, Larissa? Falei, vou estourar o tempo, mas vamos lá. Carlos mandou uma pergunta: file groups para file stream, text mais. O Carlos, file stream, confesso para você que eu preciso dar uma olhada, tá? Mas a princípio essa recomendação de 64K, prefiro dar uma olhada, tá, Carlos? Vou dar uma olhada e eu respondo para você depois essa questão do file stream. Beleza? Crivelino, isso aí. Assinado pelo Bob. Obrigado, Lilian. Valeu, Demétrio. Eu dei uma corrida aqui, né, pessoal? Porque vocês viram que é muita coisa. Eu queria ter gasto mais tempo ali nas demonstrações, mas o conteúdo era extenso mesmo, não deu aí, né? Bom, acho que não temos mais perguntas. Tem essa do Carlos. Carlos, depois eu entro em contato contigo, tá? Para tirar essa tua dúvida. Obrigado, Crivelini. Obrigado, Carlos. Valeu vocês pela participação, né? Tirar um tempo aí nessa super terça, né, que eu falo, para a gente estar aqui trocando uma ideia. Eu vou disponibilizar essa apresentação no meu LinkedIn. A Larissa também vai colocar o vídeo dela depois lá no YouTube do Reactor, tá? Para vocês terem acesso. Oi, Wanderson. Sobre o Lock Paging Memory, acho que não veio a tua pergunta completa aqui, Wanderson. Se estiver mandando em duas, ela leva um tempinho para chegar, mas... Eu vi aqui o começo sobre o Lock Page, mas... acho que... não sei. Será que travou o chat, Larissa? Acho que não, né? Olha, eu acho que não. Tô até voltando aqui ver se tem alguma coisa. Tá. Agora chegou aqui. É aquela opção onde habilitamos também o paralelismo. Não, Wanderson. O Lock Pages in Memory é nas policies, tá? Do Windows, né? Então, executar, gpedit, vai abrir ali as policies, você vai lá em Computer Configuration e você encontra ela por ali, tá? Na documentação aqui que tem um link no slide, tá lá certinho para você chegar até essa configuração. E aí você vai lá e coloca a conta que roda o serviço de SQL Server, dá um OK, pronto, tá habilitado aí o Lock Pages in Memory. O mesmo para o Instant File Initialization, tá? É via policies do Windows. Beleza? Isso aí, Wanderson. Mesma coisa que o Instant File Initialization, exatamente. Obrigado, senhor Donizete Rodrigues. Mais uns 2 Isso minutinhos, aí. André, se vem mais alguma pergunta. De nada, Wanderson. Tamo junto. Estou à disposição, tá, pessoal? Caso vocês tenham dúvidas depois, né? Sei que o conteúdo foi bem extenso, então pode ser que apareçam dúvidas depois. Fique à vontade para me mandar e-mail e, enfim, entrar em contato comigo que eu vou responder vocês com certeza. Acho que é isso, né, Larissa? Acho que encerramos aqui. Sim, acho que é isso.
Obrigado então, pessoal. Obrigado aí, Larissa, Vitor, né, pela oportunidade aqui no Reactor. Foi bem bacana. De novo, isso aqui só é possível porque vocês engajam com a gente, né? A gente faz essa troca de conhecimento e a gente está aqui para isso, né? Passar um pouquinho do que eu sei e aprender também com vocês aí, né? Beleza? Até a próxima aí. Obrigado, viu, Larissa? Muito obrigada, André. Até a próxima. Tchau, pessoal. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui também, já está aí para vocês nos comentários, no chat, o link da nossa pesquisa de satisfação. É só informar o ID do evento, que é o 16762. Não, desculpa, 760, 16760. Sua opinião é muito importante para nós. E muito obrigada a todos pela participação online e também aos que assistiram o vídeo sob demanda no YouTube depois. Um excelente fim de noite a todos e até a próxima.